senti quando eu vi meu nome, né, entre os primeiros lugares? Muita felicidade, mesmo, assim. Me deu vontade de chorar na hora até, porque eu queria muito, né, mas não tinha certeza, óbvio, a gente nunca tem certeza. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, não tem outro sentimento pra falar. O que me motivou a escolher esse concurso foi que eu estava vindo para Brasília. Era um concurso que engloba as áreas que eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar mesmo em clínica, então não costumo fazer muito concurso. Aliás, nunca fiz concurso para organizacional, não é o que eu quero. Tem algumas outras áreas que também não me interessam. Então era uma área que eu queria trabalhar, né, que já é o que eu trabalho no meu dia a dia. E era assim, tinha bastante vaga, o salário era razoável, né? Claro que quando a gente fala de psicologia não dá para comparar com o salário de engenharia, porque infelizmente a realidade é assim, mas porque a gente tem é um bom salário. Então o que me ajudou a escolher, o que me motivou a escolher, foi que eu considerei que eu tinha uma grande chance de passar e seria para uma coisa que eu ia gostar de trabalhar. Porque eu também não sou a favor de fazer concurso e trabalhar naquilo que você não gosta só porque é garantido. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa coisa que a gente gosta também. Eu me sentia preparada para a prova sim, porque eu não sei explicar muito bem porquê. Eu não estudei tanto assim, mas eu procurei focar nos meus pontos fracos. Eu acho que isso foi uma coisa que foi importante. Então, assim, sei lá, eu não manjo muito de sistêmica, então eu tentei focar nas coisas de sistêmica, que eu não sabia muito. Não estudei as coisas que eu sei, então, TCC, eu não fui estudar TCC, né? Porque se caísse e eu não soubesse responder a questão, eu saberia chutar pelo menos. Então eu procurei estudar as coisas que eu não tinha a menor noção. Então eu me sentia de certa forma preparada assim. Não totalmente, porque me faltaram algumas coisas, não deu tempo de eu ler sobre tudo, né? Mas eu me sentia razoavelmente preparada. Eu tentei focar nas coisas que eu não dominava muito bem, né? E não estudar aquilo que eu já sabia, mais ou menos. Só comprei o curso de estratégia, o seu curso, né? Na verdade não só o seu curso, eu comprei o pacote de estratégia pro SES. Não consegui estudar raciocínio lógico, tanto que eu errei uma questão, aliás acho que eu errei duas. Não consegui estudar informática, na verdade assim, eu priorizei a legislação e a parte de psicologia nas matérias que eu não dominava. Acho importante, a minha estratégia foi focar nas leis, porque lei, se você não sabe, você não consegue chutar, né? Como eu não sou de Brasília, eu não tinha a menor noção das leis daqui. Então, a lei orgânica do DF, pra mim, eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu fiz questão de ler o máximo possível sobre essa lei, né? Sobre a lei do servidor, enfim. E sobre o SUS também. Fiz o seu curso do Magister, né, o seu curso presencial, que foi o que eu considero que fez muita diferença. E só, assim, de material, o que eu estudei foi isso. Não estudei por nenhum livro, não deu tempo, eu não tive tempo hábil pra... Gostaria, porque eu gosto muito de estudar. Fiquei com vontade de comprar e ler todos os livros que você indicou, mas não deu tempo, assim. Eu tava no meio da mudança, mudando de estado e tal. Não consegui fazer isso. A técnica de estudo que eu uso, eu brinco que é de português, porque eu só sei estudar escrevendo. Então, é um estudo que me toma muito tempo. Talvez por isso eu não consiga estudar tanta quantidade de matéria. Porque se eu ficar lendo a matéria, abrir o livro e ler, eu vou em Marte e volto e não consigo me concentrar. Então, a minha forma de estudar desde sempre é fazendo resumo. Então, eu leio e faço resumo, leio e faço resumo. Não leio grandes quantidades de texto para fazer o resumo. Eu leio um pouco e faço resumo.
Então, isso me toma um pouco mais de tempo, que faz com que eu não consiga estudar tanta quantidade de matéria. Mas o que eu estudo, em geral, eu fixo bem. Então, não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, a forma como eu consigo fazer. Eu não pensei em desistir nenhuma vez, porque eu estudei pouco tempo, assim, eu não fiquei anos e anos estudando, então eu não deu tempo de eu pensar em desistir. Eu estava muito motivada, assim, eu estava acreditando muito que eu tinha condições de passar, né? Então não tive essa questão de desistir, não. Eu fiz o melhor que eu pude, né? Mesmo quando eu pensava que não era muito, mas eu sabia que era o melhor que eu podia fazer, assim. Tentei aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Eu achei que foi fundamental para minha aprovação ter feito o curso presencial. Não é propaganda, gente, não tô ganhando nada para isso. Mas assim, tem algumas coisas que são faladas no curso presencial, até por colegas. Às vezes, teve muita coisa que foi o Alisson que falou, que era importante, teve, muita mesmo. Mas até colegas falam, né? Ah, estuda esse material, pô, esse material não é bom. Coisas que quando você está dentro do seu casulo lá sozinho, você não consegue saber. Então, para mim foi importante fazer o curso presencial para eu aprender os macetes. Porque como eu não sou concurseira, nunca sentei a bunda para estudar para concurso mesmo, enfim, anos e anos ou até meses, não é uma característica minha. Então, eu precisava ouvir o que era importante para o concurso, né? E estando aqui em Brasília, eu ouvi o que era importante para essa banca especificamente, para esse concurso especificamente e tal. Eu reparei que eu já fiz outros concursos, eu nunca... A maioria dos concursos eu fiz meio a passeio, mas eu já fiz outros concursos. E eu percebi que eu amadureci muito, eu aprendi a fazer prova de concurso, né? Isso é com a prática, então... Eu acho que é fundamental treinar, e treinar em casa só não adianta, eu acho. Eu acho que você tem que ir lá para fazer, porque em casa você acaba estando sob influência de outras coisas, às vezes está mais tranquilo, às vezes está mais irritado porque tem o vizinho, a mãe, enfim. Eu acho que eu aprendi a raciocinar um pouco da maneira que a banca quer, né? Enfim, eu aprendi que no concurso não é igual é no consultório e não é igual é na faculdade. Não adianta você querer escrever na prova o que você faz igual, lá no seu consultório igualzinho, porque não é, né? A gente sabe que tem pontos de vista diferentes e a banca vai trabalhar com o raciocínio dela. Então, assim, foi fundamental, como eu falei, né? Ouvir as dicas das pessoas que têm mais experiência do que eu, porque eu era novata nesse campo aí, então foi importante. Foi importante aprender, assim, pegar algumas dicas que o Alisson deu para o IADES, né? Então, eu percebi que a banca é realmente muito superficial e eu segui à risca o conselho dele de não brigar com a banca. Eu vejo que muitas pessoas que eu vi lá, que não se deram bem na prova, que estudaram muito, reclamando disso. Ah, a prova foi mal feita e tal. Pode até ser que a prova tenha sido mal feita, eu nem vou entrar nesse mérito. Eu acho que talvez tenha gente que estude muito mais do que eu, saiba mais do que eu. Mas é isso que a banca quer, né? Se é isso que a banca quer, a gente tem que falar a língua da banca. Não adianta ficar inventando. Então, assim, na hora da prova, até comentei com o Alisson que duas questões não foram de psicologia, foram duas questões de legislação. Eu mudei meu gabarito aos 45 do segundo tempo e mudei para a questão certa. E na hora que eu mudei o gabarito, eu mudei pensando assim, não é isso tudo, eu estou inventando. Eu tenho que pensar mais simples, né? A questão era enorme, a resposta que eu tinha marcado era muito grande. Eu falei, eu não tenho certeza dessa questão. Eu marquei essa com muitas linhas aqui, eu tenho muito mais chance de aqui no meio ter uma vírgula errada do que nessa outra que é mais simples. Essa outra que é mais simples abarca muito mais coisa mais ampla, mas tem menos chance de ter uma pegadinha. Então eu fiz a prova tentei fazer assim, de forma bem racional, não me envolver com aquilo e tentar raciocinar com a cabeça deles e não com a minha, né? É isso, eu acho que foi fundamental para minha aprovação saber como que a banca funciona. Porque às vezes a gente faz uma prova, vai sabendo muito da matéria, mas não sabe qual é o raciocínio daquela banca. E eu acho que foi importante
esse ponto aí. Não é puxa-saquismo, o Alisson sabe que eu reclamei da aula dele, que foi desorganizada e tal. Acho que teve uma série de problemas, mas não posso negar que foi muito importante, se não determinante, para que eu conseguisse esse resultado, que foi muito bom, né? O resultado que eu tive foi muito bom. Eu nem esperava que fosse tão bom. E, então, assim, é isso. Acho que a dica que eu posso dar é: conheçam a banca, estudem para aquela banca, não inventem, não achem que vocês vão fazer prova de psicologia do que acontece no consultório, porque não é, né? Enfim, às vezes tem um raciocínio, o psicólogo tem mania de inventar, de filosofar, de pensar por mil ângulos. Isso é ótimo para a vida, para a prova não. Então, tentar pensar da forma mais objetiva possível na prova eu acho que ajuda. Bom, tô falando do IADES, não sei em outras provas, né? Porque eu nunca passei em outro concurso. Mas pro IADES o que eu achei que me ajudou foi isso, foi pensar objetivamente. Outra coisa que eu acho muito importante, fundamental, é dar atenção pro português. Eu vejo que, assim, o pessoal de psicologia se arrasa no português. Vejo até erros de pessoal que está fazendo concurso, erros grotescos né, em e-mail mesmo e tal. Gente, português é muito importante. Eu não estudo português para o concurso, porque eu estudei muito português a vida inteira. Na faculdade, na escola, eu escrevo muito até hoje, eu leio muito. Então, não adianta você querer entubar o português, né? Entender na marra, decorar e tal. Português é pra vida. Então, sim, eu sempre acerto muitas questões de português e isso acaba me diferenciando dos outros, porque as pessoas não vão muito bem em português, né? Então, ler tudo, ler gibi, ler bula de remédio, enfim. Ler o que você gosta de ler. Claro que quanto mais coisas elaboradas você lê, mais ajuda. Escrever, porque quando a gente escreve surgem as dúvidas também, então a gente tem que largar a preguiça de lado, sabe? Eu acho que pro português é muito importante não ter preguiça. É isso, e uma estratégia que eu usei, acho que eu já falei, foi priorizar a legislação, porque como a gente estuda muito, né, os psicólogos estudam muito a matéria, enfim, tudo que é de psicologia a gente fica apaixonado, pelo menos dá pra ter uma ideia, né, dá pra chutar. Agora, a legislação, se você não sabe o que a lei diz, muitas vezes aquilo pode tanto estar certo como estar errado. Você olha para aquilo e você consegue fazer raciocínio para os dois, porque a lei é uma coisa arbitrária muitas vezes, né? Então conhecer a lei, o que é certo no seu estado, no outro pode não ser, né? Talvez não seja tão discrepante assim, mas enfim, a lei você tem que ler, né? Você acha chato ler a lei? Lê a comentada, né? Eu li as leis, eu li pelo material do Estratégia, porque acho que facilita um pouco. O material do Estratégia, inclusive de legislação, acho até que o do Alisson mesmo, é bem repetitivo. Mas foi bom, pra mim ser repetitivo foi bom, porque eu li e, enfim, ler você é meio decoreba mesmo, não adianta. Então eu procurei ter conhecimento, pelo menos o conhecimento básico da legislação, de todas as legislações, porque não tem como chutar. Eu acho que isso foi uma coisa que foi muito importante também. Se eu não me engano, eu gabaritei a legislação do SUS. E eu estudei para esse concurso só, né? Eu já tinha estudado alguma coisa antes, mas não foi tanto. Eu estudei mais, foi para esse. Mas tem que ler, não tem jeito, né? Tem que estudar. É isso, acho que foi fundamental para mim. Resumindo, acho que o fundamental foi conhecer a banca, saber a forma de funcionamento, os macetes, saber português, que eu acho que é fundamental, não só para concurso, e ter conhecimento da legislação, pelo menos já ter lido alguma vez. Porque às vezes só de ter lido uma vez, você na hora liga, aciona um gatilho e faz a diferença para você, né? Eu não tenho muito conhecimento de material, porque, como eu falei, eu não sou concurseira. Hoje as minhas referências de material são as que o Alisson passou, né? Então, até brinquei com ele, eu nunca tinha ouvido falar do Dalgala Rondo, tem a Jurema, né, e tal. Não tenho nenhum desses livros. O que eu acho melhor sempre para qualquer coisa que você faça na vida, assim, que você vai estudar, é ler na fonte. Então, por um lado, assim, eu tô falando, eu não estudei muito para o concurso, mas eu sempre estudei muito.
para minha profissão. Eu acho que se você sempre estudou muito para sua profissão, alguma coisa vai te servir para concurso. Às vezes não é o suficiente, mas alguma coisa vai servir, né? Então, eu não tenho uma dica de material específico, assim, mas eu acho que ler na fonte é sempre melhor. Porém, quando você tem pouco tempo ou quando você nunca estudou para concurso, o que eu achei que foi bom para mim foi assim, pegar um resumo, né? Então o material da estratégia mais ou menos é um resumo. Te dá um norte, te dá um direcionamento, você começa a se familiarizar com os autores, você sabe o que está sendo pedido ali, enfim. Eu acho que você usar um material só, porque eu vi lá no curso de estratégia, por exemplo, as meninas falavam de muitos materiais diferentes, do mesmo assunto, né? E aí eu acho que você se perde. Você vai lendo uma coisa, vai lendo outra, você lê coisa muito repetida, falta ler coisa. Então eu acho assim, elege um material. Às vezes até é melhor você eleger um material superficial para começar, porque isso te dá uma visão mais ampla, né? Elege um material, estuda ele. Ah, estudou esse material todo? Agora você vai para um material mais elaborado, mais profundo. Não dá para querer, por exemplo, eu tinha pouco tempo para estudar, eu trabalhava, né? Depois eu estava me mudando. Eu me mudei para Brasília 2 semanas antes do concurso. Minha casa estava um caos, eu só via caixa para todo lado. Enfim, eu não tinha muito tempo para estudar. Aí eu ia querer ler o livro de psicopatologia inteiro, assim, 500 páginas. É loucura, não ia ter como. Eu ia parar no meio ou no começo, enfim. É melhor você ter uma visão para essa banca, né? Talvez para o IAD, para o CESP, talvez para o CESP ter uma visão superficial das coisas seja furada. Tô falando para essa banca. Para essa banca, eu acho que o importante foi saber um pouco de tudo. Então, dar uma visão geral daquilo. Porque não adianta eu saber maravilhosamente bem, super bem, um parágrafo, né? Por mais que eu tenha dito que eu fixo muito bem algumas coisas porque eu estudo devagar, porque eu vou fazendo resumo e tudo mais, mas tem um limite aí, não adianta ser só uma página, né? Então eu acho que uma dica é você trabalhar por um material só para você não se perder, porque quem escuta o galo cantar de todos os lados não, né, fica perdido. E talvez assim, tentar ir do mais simples para o mais elaborado. Não adianta você querer saber o detalhe se você não sabe o amplo, né? Eu acho que isso é uma dica importante. E o que eu acho que todo profissional de psicologia precisa saber? O que eu vejo é que assim, muitas vezes o profissional ele só quer saber do seu campo de atuação. Sou psicanalista e odeio a TCC. Sou TCC e abomino Freud. Não, eu acho que não dá pra ser assim como psicólogo, não é só como concurseiro, não. Como psicólogo, porque tá tudo interligado, né? É importante você ter uma noção de tudo. Eu não acho legal uma pessoa me perguntar, Paula, como é que funciona o existencialismo? Eu vi uma psicóloga existencialista, o que você acha? Ah, não sei, nunca ouvi falar, não gosto dessa coisa, né? A gente tem que ter uma noção de tudo, pelo menos superficial. Então eu acho importante que a gente não torça o nariz para outras abordagens. Por exemplo, não gosto de trabalhar com drogas, mas é importante saber, né? Não gosto de trabalhar com idoso, mas é importante saber, né? Então ter uma visão de até onde a psicologia vai. Eu acho que isso é muito importante. E, gente, saber português é muito importante. Me dá vontade de chorar cada vez que eu vejo um psicólogo escrevendo errado, falando errado, né? Botando 2 S onde não tem, botando I onde não tem, enfim. Português é muito importante. A gente faz uma faculdade que tem que escrever muito, que tem que ler muito. Não tem desculpa para escrever errado, assim, para não saber português, né? Então, estuda em português, independente de qualquer coisa. Porque assim, se não é porque você acha importante, pelo menos é porque você vai saber que isso é um diferencial para você. As minhas notas sempre aumentam muito, e no vestibular já era assim, por causa do português, porque as pessoas não gostam, né? Então, se não for por nada, que seja para ser um diferencial para você. A minha dica final é: não se estuda
para passar, né? A gente estuda até passar, concurso é assim. Não pode desanimar, né? Às vezes a gente vê uma dificuldade e acha que não é pra mim, não vou conseguir e tudo mais. Ninguém não é capaz de alguma coisa, só que demanda tempo, né? Nada na vida é do dia pra noite, não tem milagre e tal. Não foi o primeiro concurso que eu fiz, eu nunca fui de me dedicar só a isso, mas eu já fiz outras provas e tal. Não desistir mesmo. E assim, uma outra coisa que eu acho importante é não achar que você precisa ter um ambiente ideal, né? Eu preciso me planejar perfeitamente, seguir aquele roteiro à risca, ter um material maravilhoso, fazer um esquema no meu escritório e tal. Eu não tive nada disso, né? Eu lia como dava, a hora que dava, o que dava. Fiquei muito atenta às dicas das pessoas mais experientes, né? A troca é muito importante. Acho que o psicólogo, ele fica muito sozinho, a gente fica muito na nossa. A gente tem medo da concorrência, tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de se expor, mas a vida é assim, a gente aprende trocando, né? Então, estar no grupo lá do Google foi muito importante, porque eu aprendi algumas coisas, sabe? Sugar o máximo de tudo que você puder é importante e pensar que não é porque uma coisinha que você fez não fez perfeito que você não vai passar, né? Porque dá pra passar sem se matar, sem deixar de ter vida social. Eu não sei se dá pra passar pro Senado, não sei se dá pra passar pro tribunal, tal, mas pra um concurso assim, com mais vagas, com uma banca mais simples, dá pra passar. Pro tribunal, pro Senado, sei lá, também vai dar pra passar, né? Você talvez vai ter que se dedicar mais, vai levar mais tempo, vai estudar mais, mas você não precisa ter aquela conjectura perfeita para que dê certo, né? Permita-se fazer as coisas no seu ritmo, enfim, quando a gente acha que só vai funcionar se for perfeito, a gente tem muito mais chance de desanimar e desistir no primeiro obstáculo. Quando a gente acha que faz parte um problema ou outro e vamos fazer assim mesmo porque é melhor fazer imperfeito do que não fazer, aí a gente vai, né? Então acho que essa é uma dica.